Empresários denunciam calote de consórcio que duplicou a rodovia Ronan Rocha. Eles se reuniram em protesto em frente à sede da Arteris. A duplicação da rodovia entre Patrocínio Paulista e Itirapuã era um pedido antigo. A obra, orçada em mais de 71 milhões de reais, finalmente foi feita no ano passado pelo consórcio SP-345, contratado pela Autovias, empresa da Arteris e que tem a concessão do trecho. O que era para ser uma solução se tornou um pesadelo para os empresários da região de Franca. Segundo os denunciantes, as empresas responsáveis pelas obras contrataram vários serviços terceirizados, como de alimentação e hotelaria. Só que grande parte da dívida não foi paga até o momento. Por isso, os empresários vieram hoje até a sede da Arteris para cobrar providências. É o caso do Ricardo, dono de uma locadora de equipamentos da construção civil em Franca. Ele recebeu apenas uma parcela do valor referente ao aluguel de equipamentos. Eu fiz aluguel de equipamentos tipo andaimes, betoneiras, rompedores, construção civil. Quanto que é a dívida mais ou menos com isso? Hoje está em 55 mil reais. E quanto seria a dívida total com todos os empresários, o que vocês já sabem? Algo aí em torno de 7 milhões de reais. Já Marcelo, empresário de Ribeirão, montou um laboratório de controle da obra para o consórcio. Ele não recebeu 54 mil reais. Eu tenho acho que uns 8 ou 9 contratos, porque eles foram pedindo parceladamente, acrescentando o que eles precisavam. No final da obra, acabaram que não pagaram aí cerca de 4 ou 5 meses de locação dos equipamentos. O mesmo caso aconteceu com Valmir. A gente prestava o serviço de manutenção dos veículos deles. Até o mês 6 do ano passado, pagaram certo. Aí começaram a atrasar. Aí, a hora que a dívida minha chegou em 24 mil reais, eu falei, opa, para. E protestei até hoje nada. Um dos maiores calotes aconteceu com o seu José. Dono de um restaurante em Patrocínio Paulista, ele forneceu marmitas para os trabalhadores. A dívida com ele é de 100 mil reais. Esse pagamento seria quinzenal, combinado fazer quinzenal. Mas até então nunca fizeram certo não, mas faziam, né? Aí de outubro para cá, aí já não fez mais nenhum. E faz falta um valor desse, né? E como faz? A gente é pequeno, a gente não é empresa grande, né? Isso faz muita falta. E são mais de 30 empresários prejudicados. Só depois de 2 horas do início do protesto e com a ajuda da Polícia Rodoviária, 2 deles conseguiram se reunir com representantes da Arteris. Segundo os empresários, no encontro teria sido prometido pela Arteris a destinação de dinheiro de um seguro para as empresas que fizeram a obra. Só que o valor não chegaria a 15% da dívida. Eles também prometeram cobrar para que tudo seja pago. Samuel Santos, para o Jornal da Clube. Um dos empresários informou por telefone que a Arteris vai agendar um encontro com o consórcio responsável pela obra para quitar as dívidas com os administradores. O consórcio SP-345 disse que a situação de cada fornecedor está sendo analisada e que aguarda o pagamento dos valores da Arteris. A responsável pela Autovias disse que cumpriu tudo o que estava previsto em contrato. Já a Artesp informou que trata-se de uma relação comercial direta e exclusiva entre a empresa e os fornecedores e que não cabe nenhum tipo de ação da agência reguladora. Agora entenda de maneira mais detalhada o que os empresários denunciam. A Arteris é a empresa que tem a concessão de rodovias que pertencem ao estado de São Paulo. Ela é responsável por obras e manutenção das estradas. Dentre elas está a Ronan Rocha, que passou por duplicação. Para as obras na Ronan Rocha, a Arteris contratou o consórcio SP-345, formado pelas empresas Consa de São Paulo e a KM Engenharia de Belo Horizonte. Durante a duplicação da rodovia, o consórcio SP-345 consumiu diversos serviços na região de Franca. Comprou refeições para os trabalhadores, alugou quartos de hotel para eles, encomendou peças de grama para plantar nos canteiros da rodovia, alugou máquinas de engenharia e o mesmo fez com vários outros serviços de mais de 30 empresas diferentes. No decorrer das obras, o consórcio SP-345 começou a faltar com os pagamentos. Como as rodovias pertencem ao estado de São Paulo, a responsável pela fiscalização é a agência paulista Artesp.
Ela, por sua vez, alega que não tem responsabilidade sobre relações comerciais. Ao vivo, André Costa traz mais informações. André. Pois é, Púcio, o que não dá é para os empresários ficarem aí no prejuízo. Para a gente falar mais sobre essa situação, nós convidamos o Ademar Padrão, advogado especialista em trânsito. Ademar, o consórcio SP345 não pagou pelos serviços, diz que a empresa Arteris também não cumpriu com parte do contrato. Já a Artesp disse que não tem nada a ver com a história. Enfim, em meio a tudo isso, quem tem a maior responsabilidade? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Bom, vou tentar dar uma opinião aqui em relação a quem é o pai da criança e quem é a mãe do descaso. No caso que foi passado na reportagem, existe sim o prejuízo. Então, aquelas pessoas daquela localidade são credores. E o devedor, em regra, realmente é o consórcio que executou a obra. Porém, existe uma relação jurídica entre o consórcio que executou a obra, que é a SP345, e a concessionária do serviço público, a Arteris, que só tem o direito de fazer o uso daquela concessão, porque ela firmou um contrato com a administração pública do Estado de São Paulo, no regime da Lei 8987 de 1995, cujo artigo 6º e 7º determina o serviço adequado e também a responsabilidade social. Então, quer dizer que existe aí uma cadeia, sim, de responsabilidades, embora, em regra, existe aí a partição das obrigações. Agora, vamos falar mais sobre isso. A responsabilidade, ela é, na verdade, comungada entre todas esses entes, essas empresas e a concessionária de serviço público, com a necessidade de fiscalização direta do governo do Estado de São Paulo, seja através das suas secretarias ou através da Artesp, que nós vamos explicar melhor. O que pode estar, então, por trás de todo esse imbróglio, doutor? Bom, como eu vinha dizendo, no viés jurídico existe aí a questão da administração pública, o princípio da administração pública, então existe a moralidade, a legalidade e também a eficiência. Quando a Arteris, como concessionária, recebe a permissão, no caso a concessão, para explorar aquela atividade, no contrato de concessão ela tem uma responsabilidade social. E se ela contratou a SP345 para a execução da obra, que é um consórcio, esse consórcio, na verdade, tem que provar também uma competência técnica e financeira. Então, veja, o consórcio deveria fazer o pagamento aos credores, no caso ela é devedora, e depois receber da Arteris, se é que tem algo a receber. Então, na verdade, falta aí mais um elemento nessa história, que seria, no meu entendimento, o Ministério Público, para esclarecer se foi feito pagamento de cima para baixo, se o governo do Estado não está com mais uma propaganda enganosa, ou se realmente existe um calote intencional por parte de alguma dessas empresas, concessionária ou executora do serviço. Pode ter uma briga política nisso aí, doutor? Pode existir. E aí quem está sendo usado como massa de manobra são os empresários da cidade. Porque, veja, o efeito negativo para o comércio da cidade é muito grande. Não estamos falando de uma obra que tangencia, por exemplo, Ribeirão Preto. Isso não significaria nada, embora é imoral. Agora, numa cidade daquele porte, acontecendo do jeito que está acontecendo, eu entendo que existe, sim, aí algo a mais. Por isso que eu digo que o Ministério Público deveria acompanhar, até porque existe aí um dinheiro que é público e é nosso. Sem dúvida, o Jornal da Clube segue acompanhando também. Obrigado, viu, doutor, pela sua participação ao vivo aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto, Púcio, aí para a gente mostrar que a Prefeitura de Bebedouro cogita fazer a concessão do serviço de água e esgoto na cidade. Paulo Pucci. Ok, André.